Alô, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura, como também, naturalmente, acontecerá dentro de alguns segundinhos. Antes, eu quero agradecer a nossa turma técnica, que sempre se esmera em levar até vocês essa nossa programação, a Luciana, o Bernardo, o Márcio, o Verão e a equipe toda. A Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono, e a jornalista Carolina Tomazelli, da www.lcagência.com.br, que fez um intermeio aí entre eu e o nosso convidado de hoje, que é um sujeito fantástico, um bom papo, uma figura literária e de uma personalidade muito profunda, com uma... Sabe, o sujeito tem um papinho muito interessante, vocês vão adorar. Estou falando de um sujeito que é agraciado pela Academia Brasileira de Letras, com a medalha João Ribeiro, embaixador do Brasil em países africanos, mais de 10 livros editados, usou e abusou das suas experiências políticas, históricas e antropológicas para ficcionar fatos que realmente ocorreram em sua longa e exitosa carreira. Estamos falando de Raul de Toné, seu livro Meu Brasil Angolano. Raul, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sabemos o quanto você é muito ocupado e realmente, mais uma vez, reitero os nossos agradecimentos pela tua presença. Muito obrigado. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Saudações, antes de tudo, aos telespectadores e aos nossos ouvintes. É uma grande satisfação sempre de falar de literatura, falar da minha obra, que eu tomo tanto cuidado com ela, posto que eu escrevo desde a mais tenra idade e sempre até eu recomendo aos poucos alunos que tive, porque eu nunca fui professor. Na minha família, quase todo mundo é professor, menos eu. Mas eu sempre recomendei às pessoas que me dizem, mas, embaixador, como é que a gente aprende a escrever? Eu sempre respondi, escrevendo um diário. Abra seu coração a um diário. Não se preocupe com a forma, não se preocupe com o fundo, se preocupe em despejar sobre aquelas páginas brancas as suas emoções. E com elas, certamente, brotará o seu estilo. E, aos poucos, você aprenderá a escrever, porque escrever é como andar de bicicleta, é como cantar. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, vai se aprofundando. E, no meu caso, ao longo da vida, foi assim. Enfim, como poeta, que sou já com... Enfim, poesia eu faço desde os 13 anos, e aos 16 eu ganhei um prêmio em Londres, com uma poesia que depois eu transformei em música, que se chama Early Song. E, como poeta, então, eu acredito que tanto o romance, a literatura, a arte de escrever, pode descrever o ideal que a gente espera para o homem e para a sociedade, né? Quer dizer, a poesia busca esse ideal. Como escritor, eu achei sempre importante criar nas novas gerações. Eu tenho alguns filhos aí neste mundo e o melhor que eu posso fazer dar a eles não são riquezas nem heranças materiais, mas sim transmitir a eles a importância de que eles sejam instrumentos de criação sempre, de novos leitores para o mundo, ou seja, eles gostando de ler, eles vão criar novos leitores. E isso que você acaba de dizer é muito importante, que é o que eu falo para alguns amigos sempre que falam, como é que eu escrevo um livro? Vai escrevendo, uma hora você se acha, junta tudo, depois você faz um livro. Vai escrevendo aleatoriamente o que você achar que deve escrever, que foi mais ou menos o teu caso, se bem que você
Por exemplo, essa tua qualidade de poeta eu desconhecia, você me perdoe, não sabia mesmo. Agora, porque eu recebi o teu livro, o Meu Brasil Angolano, que é um livro delicioso para ler. Muito obrigado. Não, é verdade, desculpe o corpo presente, mas é uma verdade. Porque a gente nota que você conseguiu levar às letras, às páginas, como você falou, toda uma experiência que poucos brasileiros viveram. E, por isso, uma das importâncias que eu vejo no teu livro, não só a maneira como ele é escrito, como ele foi escrito, com muito esmero, a edição também está ótima pela editora como é que é? Pandorga. Pandorca, né? Pandorca, muito legal mesmo, estão de parabéns. Mas, aproveitando o ensejo aqui, meu caro, quanto tempo de África? Você imagina, deve ter muitos perrengues e amigos nessa seita toda que você percorreu aí, não? Olha, eu acho que as coisas, para mim, foram se dosando. Eu nasci, meus pais eram diplomatas também, eu nasci na Europa. Passei os meus primeiros anos na Europa, depois fui para os Estados Unidos, depois fui para a América Latina, depois indo e vindo sempre, muitas vezes, ao Brasil. E como diplomata já eu comecei de novo na Europa. Eu servi em Paris, depois eu servi em Praga, depois eu servi em Milão, depois eu servi em Roma. E aí depois começou a minha fase indo mais para o sul, que aí eu acabei indo para Porto Rico, no Caribe, onde nasceu o meu último filho, e depois eu me meti na África como se fosse um chamado, porque o meu irmão, o meu irmão mais velho, que também era diplomata, ele tinha servido num lugar chamado Zimbábue. E ele tinha tido uma impressão muito boa do Zimbábue. E naquela época, o chanceler, se eu não me engano, era o Celso Amorim, e o secretário-geral do Itamaraty era o Samuel Pinheiro Guimarães. Eu era um ministro, eu nem tinha sido promovido a embaixador ainda, eu era um ministro conselheiro, e eles me ofereceram eu servir como embaixador, sendo ministro conselheiro. Isso acontece muito. Digamos que é uma forma de estimular os jovens diplomatas a assumirem funções mais relevantes, em postos normalmente que os grandes embaixadores não querem ir. Então, os jovens lá é que vão encarar Tipo bucha de canhão? Bucha de canhão. Como eu já tinha sido bucha de canhão, e isso está escrito no livro Meu Brasil Angolano, eu não tinha receio nenhum. E fui com a família, tudo, e morei lá 4, 5 anos, praticamente. E, a partir daí, eu escrevi algumas coisas sobre a África, escrevi muitos relatórios, fui promovido a embaixador, a full ambassador, com o trabalho que eu desenvolvi lá, e acabei, enfim, me familiarizando com o continente, e, aos poucos, eu comecei a ser chamado para fazer várias missões de bombeiro pelas nossas embaixadas na África. E fiz em diversos lugares. Eu hoje posso dizer que praticamente não conheço todos os países da África, que a África tem mais de 130 países, 145, se eu não me engano. Mas eu conheço grande parte. As regiões da África eu conheço todas. E conheço, e isso não sei se todos os meus colegas conhecem, mas eu, por um instinto aventureiro que eu sempre tive, tanto é que teve uma época na carreira que eu não sei se para me gozarem ou não, me chamavam de Indiana Jones. E eu aceitava... por causa do cabelo. Eu aceitava essa gozação como um elogio, porque eu me meti muitas vezes pelo interior, pelas aldeias, em vez de ver as autoridades assim mais institucionais, eu às vezes me metia para conhecer o Conselho dos Velhos, o Conselho dos Anciãos. Eu falava com os
Bom, lá não tem a figura do cacique, lá tem a figura do chefe, ou tem a figura do curandeiro, ou tem a figura... Uma série de pessoas que ainda... de cargos e de hierarquias que existem entre a população, que nós julgamos que eles são pobres, porque eles estão vestidos muito, muito simplesmente e vivem no meio da natureza. Mas, no fundo, eles não são pobres, eles têm uma riqueza de caráter, uma riqueza de conhecimento natural das coisas muito grande. E eu devo dizer que aprendi muito com eles. Inclusive, aprendi a sobreviver na África, porque eu tive mais de 11 malárias e alguns funcionários do Itamaraty morreram. Sobretudo, eu me lembro de uma oficial de chancelaria, se não me engano, que morreu em Malabo, e logo em seguida o Itamaraty me pediu para ir lá averiguar, e eu fui para Malabo, mesmo sabendo que uma pessoa tinha morrido lá. E quando eu cheguei, por exemplo, no Zimbábue, o cozinheiro da embaixada, eu me deparei assim com um caixão do cozinheiro da embaixada na sala de estar, porque estavam preparando o enterro dele. O cozinheiro do embaixador tinha morrido de cólera. Então, quer dizer, são essas coisas que acontecem, mas a gente não deve se assustar, tem que ter muita confiança, tem que ter fé em Deus. Felizmente, os meus filhos também sempre reagiram bem, nunca não são de faniquitos. A minha mulher, então, é impecável nisso também. A única vez que ela se assustou foi quando a cólera começou a entrar pela cidade e ela estava com um filho pequeno. Aí eu mesmo disse a ela, olha, vai para o Brasil, me espere lá, que a gente fica um ano e pouco atrás. Mas, então... E essa vivência toda me ajudou muito a escrever este segundo livro, que foi o segundo livro que eu escrevi sobre... Aliás, perdão, o terceiro livro que escrevi sobre a África, mas esse é o último, O Sol do Congo, que é um livro de poemas, em que eu conto sobre o rio Congo, eu conto sobre as canoas, sobre os pescadores, sobre a minha vida lá, as tempestades, a ferocidade do clima, os efeitos naturais das intempéries sobre os animais, o ruído da chuva, o ruído dos animais, como é que a gente consegue engrenar por determinada trilha só por causa do chocalhar dos sapos, por exemplo, ou dos grilos, ou cantar o piar lúgubre de um mocho, algures em algum lugar. Você está dando... Então, perdão, você está dando uma imagem bastante poética dos locais. Hein? Olha, os meus colegas, muitos deles têm a visão que eu tive. Ou seja, te dão uma missão difícil, um posto de sacrifício, onde não há bons restaurantes, onde não tem boa vida cultural. Assim, eu estou falando em termos ocidentais, onde você não encontra Nova York em nenhuma capital da África. Né? Você, no norte da África, em Trípoli, antes de ser bombardeada, por exemplo, você encontrava Trípoli, que era uma cidade parecida com Nice, por exemplo, né? na Côte d'Azur, na França. E Tunis também, quer dizer, são cidades mediterrâneas muito boas. Mas o resto não é essa esquadra inglesa toda. Ou você passa 3, 4 anos chorando a tua tristeza e enchendo os ouvidos do Itamaraty contra o posto e pedindo recursos, e pedindo isso, pedindo aquilo, chateando a Secretaria de Estado, que tem outros problemas para resolver, né? Ou você encara aquela missão, aquele copo d'água pela metade, né? E você acha que o copo está um pouquinho vazio só, mas que ele está cheio. Então, você aguenta, tira proveito daquilo que você pode tirar proveito. Na vida é tudo assim. A gente não pode achar que, por exemplo, as pessoas que não têm tanto quanto a gente são mais infelizes. A felicidade não se mede pelo patrimônio material, meu caro. Então, isso eu sempre... Há muito tempo que o Itamaraty sempre foi uma casa de excelência intelectual, eu acho, até hoje. Tive secretários
jovens diplomatas que me davam lições, porque na escola da vida nunca há férias. Então, eles me davam lições. Então, eu acho, intelectualmente, o Itamaraty é muito bom, mas ele perdeu o lado principesco dele. Ele perdeu esse lado principesco porque, antigamente, só os filhos de famílias principescas iam para o Itamaraty, porque, inclusive, nem faziam exame público, não é? Entravam por indicação. É um horror isso, né? É um horror isso. Tivemos grandes nomes, mas que eram grandes porque receberam a melhor educação. Agora, depois que passou a ter o concurso público, o Itamaraty perdeu um pouco esse lado principesco, eu diria assim, soberbo, meio snob. E baixou ao chão. E baixou ao chão. Isso, baixou a bola, mas passou a driblar melhor, no meu entender. Claro, passou a driblar melhor, porque o mundo ficou mais complexo. Raul, então, sim. Raul, me perdoe eu te interromper. Não, por favor, me interrompa sempre. Não, esse é papo para 2, 3 horas, daí para mais. Eu sei disso. Olha, você me faz uma gentileza, em um minutinho só, me conta qual é a principal característica deste livro e que o espequinalto leitor vai encontrar. Por gentileza, o mais breve possível, senão a Luciana nos tira do ar. Bom, o Meu Brasil Angolano é um livro que eu escrevi muito, muito jovem ainda. E, no meu tempo, quer dizer, todos os estudantes, eles tinham uma consciência política e social muito grande. E eram todos, sem exceção, praticamente, contra a escravidão e o colonialismo. E que ainda existia no mundo aonde? Na África, em Angola. Quando eu fui para Angola com 24, 25 anos, muito novo. E não sabia nada do mundo, era o meu primeiro... Idealista, né? Idealista, né? Fui, de certa forma, fui idealista, sim, porque tinham me proposto um posto na Tunísia, que era moleza, porque não havia muita coisa para fazer, mas em Angola estava a questão... A história estava se redigindo porque o país ia ficar independente e haviam 3 movimentos armados querendo tomar o poder. Então, eu cheguei lá com esse ímpeto de ajudar, inclusive, nosso embaixador, que estava sozinho, o Ovídio de Andrade Melo, que é um grande analista político, e eu aprendi muito com ele e fui lá e ajudei-o, porque ele sempre me disse, Toné, ele escreveu um livro que me menciona várias vezes, ele falou, Toné, eu sou muito grato a você sempre, porque eu podia ter recebido na minha embaixada um sujeito extremamente conservador, que não ia querer que o Brasil se metesse muito no processo de descolonização. Como é que nós podemos ir contra os portugueses e termos uma política externa livre que defendesse mais bem os interesses futuros do Brasil com esse novo país que ia ficar independente de qualquer maneira, entendeu? Então, havia esse entrechoque. E eu peguei tudo isso, e além dos sustos que eu levei durante a guerra, porque eu assisti à guerra. Então, o que eu quero dizer é o seguinte também. Às vezes eu vejo gente dizendo, até apregoando que seria bom que o Brasil morresse muita gente no Brasil para fazer uma limpeza, não sei o quê. Olha, eu só posso dizer para esse pessoal que vocês estão muito malucos se vocês pensam assim. Ninguém tem noção do que é uma guerra sem tê-la vivido. Ninguém tem noção do que é uma guerra. Às vezes as pessoas estão falando muito em armas, essas coisas. Não é que eu seja a favor ou contra, não é isso. É que é muito sério você transmitir essa cultura para as novas gerações. As novas gerações têm que ter uma cultura humanista, construtiva, libertária, e não uma cultura das ferramentas. Isso daí não é de país. Ninguém sai ganhando. Em suma, ninguém sai ganhando, afinal de contas. Ninguém sai ganhando. Agora, então, meu livro conta a história de um brasileiro que estava lá, que assistiu o tiroteio em frente à Embaixada do Brasil, e eu tenho vários personagens, eu crio, que nem numa novela.
eu crio vários. Sim, tem um sim. missionário que sai pelo lar, que ele vai resgatando gente, que ele chega numa cidade completamente massacrada, ele encontra entre os cadáveres um corpinho ainda vivo. Ele põe no colo e tenta reavivar. E o canoeiro dele, que é o Avolé, chega e diz: vamos batizar ela logo de visita, porque ele viu que se tratava de uma menininha. Aí o padre falou: não, a gente faz isso quando chegar na cidade, na igreja e tal. Não, vamos fazer porque ela pode morrer. Então, ela tendo um nome, ela passou na vida como uma visita. Ela não vai para um outro... É a crença dele. Ela não entra num outro... Ela vem para esse plano e não vai para o outro sem deixar traço. Ela tem que deixar um traço. Beleza, E é muito interessante Não, na arte. o livro, esse. Depois você faz a gentileza de me mandar os outros, né? Que você Mando, tem. desculpe. Mas olha, esse aí é fantástico. Quando eu obrigado. recebi, falei: meu Deus, isso aqui, esse cara tem que ir para o programa, porque ele é muito rico e muito interessante. Meu caro, infelizmente, o nosso tempo já esgotou há tempos. Eu sei disso. Mas gostosamente esgotado, tá? Estou sempre à sua disposição. Não, muito Também obrigado, a Raul. nossa Olha, empatia é muito boa. Você é uma pessoa de uma conversa agradabilíssima, além de ser um sujeito visivelmente erudito. Fala bem, se comporta bem, sabe das coisas. Isso é importante. Eu blefo bem, eu blefo bem. Não é blefe, não. Nessas coisas não existe blefe. Não existe blefe. Olha, por gentileza, receba todos os nossos agradecimentos. Falo em nome de todos os speakinautas e em meu particular. Muito obrigado. As portas e janelas sempre estarão abertas para você, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos e felicidades a todos também. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Pessoal, nós conversamos com essa figura maravilhosa de uma riqueza intelectual, pessoal, uma vivência fantástica, o Raul de Toné, que nos deu aqui uma lição de vivência africana que acredito que a maioria de nós gostaríamos de ter. Muito obrigado pela paciência, anuência e tudo mais que vocês possam me dar e que as forças benfazejas do universo mantenham vocês todos com bastante saúde. Muito obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau.